Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus disse à mulher, o Senhor não tem como que tirar a água do poço, que é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Louvamos ao teu nome, ó Deus. Peço que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, para que possamos aproveitar tudo que o Senhor tem de revelação para nós hoje, nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Irmãos, que palavra tremenda que o Senhor fala conosco. Aqui mostra Jesus conversando com uma mulher samaritana na beira de um poço. E aqui o texto vai narrar para nós, né, que Jesus estava caminhando, né, ele saiu da Judéia para ir para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Geralmente, o caminho de quem saía da Judéia e ia para Galiléia não passava por Samaria. Geralmente eles davam volta na cidade assim, para evitar passar por Samaria, e lá na frente eles seguiam o caminho. Jesus fez diferente. A Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então havia um propósito de Deus em Jesus não fazer igual os religiosos faziam. Os religiosos se desviavam de Samaria porque judeu e samaritano não combinavam. Judeu e samaritano tinham uma rivalidade. Não eram amigos. Então o que acontecia? Os rabinos, os judeus em si, quando eles tinham que sair de uma cidade para outra, eles cortavam uma volta, em volta da cidade, e aí eles não passavam por Samaria. E Jesus fez diferente. Jesus passou no meio da cidade. E chegou em um determinado local. Jesus estava cansado junto com seus discípulos, era uma longa jornada. E Jesus se assentou na beira de um poço e mandou os discípulos irem comprar comida na cidade. Os discípulos saíram e foram comprar alimento. E Jesus ficou ali, parado na beira daquele poço, esperando os discípulos. E era meio-dia quando isso aconteceu. O sol estava, muito forte, estava raiando no céu. E Jesus parou ali
propositadamente, ficou ali sozinho por um tempo. Enquanto ele ali ficava, veio uma mulher, né? E chegou ali, naquele local, para tirar água daquele poço. O versículo 7 fala isso. Nisso veio a mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus disse para ela: dá-me um pouco de água. Seus discípulos tinham saído comprar alimento. E ele fez uma abordagem àquela mulher: me dá um pouco dessa água. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para homem e mulher na beira do poço, se a gente voltar para o passado na história, nós vamos ver que Isaac conheceu a sua esposa, Rebeca, na beira do poço. Na verdade, o funcionário de Abraão, né, mandou ele ir buscar uma esposa para o seu senhor, para o seu filho, e ele foi lá e encontrou Rebeca na beira do poço. Então a vida de um homem mudou na beira do poço. A vida de uma nação, a nossa vida mudou na beira do poço. Quando Isaac conheceu Rebeca, na beira do poço, mudou a vida, mudou a história de um homem que era solteiro e passou a ser casado. Era um homem que não tinha compromisso com uma mulher e passou a ter compromisso, amar e honrar uma mulher. Mais para frente nós vemos que Jacó, filho de Isaac, conheceu Raquel aonde? Na beira de um poço. Raquel estava ali junto com as ovelhas de Labão, né? Estava pastoreando, ela era pastora, e quando Jacó chegou fugindo de seu irmão, ele encontrou Raquel na beira do poço, e ele amou a Raquel ali na beira daquele poço. Mais um casamento aconteceu na beira do poço, mais uma vida mudou na beira do poço, e mais uma geração mudou na beira de um poço. Um homem teve a sua esposa, a esposa teve o seu homem, e a vida prosseguiu e tudo começou na beira de um poço. E quando a gente olha um pouquinho mais para frente, Êxodo capítulo 2, versículo 15, se não me engano, nós vemos Moisés, que depois de ter fugido do faraó, do governador do Egito, ele vai para o deserto de Midian, cansado também, igual Jesus estava cansado. Moisés também cansado, chega na beira da onde? De um poço. E quem que ele encontra lá? A sua esposa Zípora, mas as suas 6 irmãs, que eram pastoras também. E quando elas estavam na beira do poço para apanhar água, e que Moisés chega, outras pessoas queriam violentar elas ali, agredir. E ele, ainda cansado, lutou com aqueles homens na beira do poço e salvou aquelas mulheres e foi para casa com elas. E aí ele se casou na beira do poço. Parece que o poço era o ponto de encontro dos casamentos dos patriarcas. Era, se tivesse um local em que era conhecido, famoso por fazer casamento, por ter casamento, o ponto de encontro dos patriarcas da Bíblia era na beira de um poço. Era o point da época, beira do poço. Era o local que os homens se encontravam. Só que com as mulheres. Só que na época de Jesus, a beira do poço tinha sido difamada. Porque essa mulher, ela tinha vergonha do que ela tinha se tornado. Eu imagino que ela era uma mulher que ela não era bem vista pela sociedade. E ela tinha que ir buscar água, como era o dever de todas as mulheres. E as mulheres iam cedinho buscar água para alimentar suas casas, e essa mulher tinha que ir meio-dia, no horário mais quente, para não encontrar com ninguém. E ela ia lá no poço, buscava água para sua casa. Detalhe, as prostitutas da época também tinham o costume de encontrar os homens aonde? Na beira do poço. Lá em Samaria, as mulheres tinham o costume de conhecer os homens, as prostitutas, né? Elas faziam os seus encontros
Tipo, ó, vamos marcar um encontro, vamos. Então onde que a gente vai se encontrar? Na beira do poço. Era o point. E Jesus, cansado, parou na beira desse poço para mudar a história da vida de uma mulher. E quando Jesus ali estava, ele mandou os seus discípulos comprar alimento e ele ficou ali até o momento certo em que chegou a mulher samaritana. E quando a mulher chegou, Jesus quebrou um protocolo de que judeu não fala com samaritana, protocolo quebrado. Jesus falou com a mulher. Protocolo de que o homem não fala com a mulher, quebrou também. Então Jesus já de cara quebrou 2 protocolos. Eu imagino que quebrou o terceiro, sendo ele um homem de Deus, considerado um profeta, não poderia ficar naquele horário na beira do poço também. Então era algo que também não era coerente para Jesus ficar ali. Então se quebra outro protocolo, ainda mais sozinho. E Jesus conhece essa mulher e pede água para ela. E a mulher olhando para ele, Jesus livre de todo preconceito. Jesus é maravilhoso. Ele estava livre de preconceito de homem com a mulher, ele estava livre de preconceito de raça, ele estava livre de preconceito com religião, ele estava livre de pelo menos 4 tipos de preconceito. Preconceito da nacionalidade, preconceito entre homem e mulher, preconceito de raça e preconceito de religião. 4 preconceitos que separavam as pessoas. Jesus estava livre de todos eles. Aleluia. Mas a mulher não estava. E muitas das vezes o nosso preconceito, o nosso conceito errado das coisas nos separa do Senhor. E essa mulher, Jesus havia criado todo esse ambiente, porque ele queria se relacionar com essa mulher para mudar a vida dela. Mas a mulher, quando ela chega ali, ela ainda está presa a todo o preconceito que ela tinha dentro dela. E esse preconceito, se dependesse só dela, do julgamento dela, ela não teria conhecido Jesus por causa dos preconceitos que foram colocados diante da vida dela. E nós hoje, como igreja, poderíamos interpretar que somos uma igreja que está na beira do poço. Por quê? No poço é o local em que as pessoas vão buscar água. No poço é o local que as pessoas vão buscar refrigério para a sua vida. E se nós somos uma igreja que estamos na beira do poço, devemos nos livrar de todos os preconceitos para que as pessoas cheguem até nós. E Jesus, conversando com essa mulher, aqui nós vemos um diálogo de Jesus com a mulher na beira do poço, e Jesus falou para ela, a mulher perguntou no versículo 9, né? Como podes, o Senhor sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Né? Aí os judeus não se dão com samaritanos, a Bíblia diz. Aí Jesus começa a se revelar para aquela mulher preconceituosa. E Jesus disse, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A mulher estava pedindo água para... né? O Jesus estava pedindo água para ele beber e matar a sua sede, mas em troca Jesus estava oferecendo água viva para a mulher. Olha a troca, um simples copo com água, a mulher daria para Jesus, e Jesus daria para ela Aleluia, água viva. glória a Deus. Há uma grande diferença, e Jesus explica lá embaixo, porque aquele que toma água do poço volta a ter sede. Aquele que toma água de Cristo, a água viva, ao invés dele voltar a ter sede, ele se torna rio de água viva. Ou seja, aquele que recebe a água de Cristo na sua vida, ele também vira uma fonte. E a fonte é muito, muito melhor que o poço. Porque a fonte transborda água na terra, ao alcance de todas as pessoas. Enquanto o poço é necessário que se vá ao fundo dele para buscar água. Quando Jesus transforma a nossa vida, ele não nos transforma em poço. Ele nos transforma em água viva de fontes. E Jesus quer transformar pessoas aqui em fontes e não em poços. Porque a fonte transborda água e o poço tem que se ir lá no fundo para buscar. E a água que se busca do fundo é para alimentar uma sede natural. E a água que jorra daquele que bebe a água da vida é uma água que jorra para a vida eterna daqueles que se alimentam dessa água.
Jesus quer transformar nossas vidas. E Jesus mostra que a transformação dessa mulher preconceituosa em uma missionária para a glória do Senhor. E aí depois que ela começa a conversar, disse a mulher no versículo 11, Senhor, não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Esta mulher queria que Jesus desse água viva do fundo do poço. Essa mulher queria água viva de forma natural. Essa mulher queria água viva como se bebe um copo d'água para saciar a sede física. E a água viva não sacia apenas a sede física. E ainda diz, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, do que nos deu do poço, e que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Quem sabe não foi um desses poços o ponto de encontro de muitos casamentos no passado? E essa mulher questionando Jesus, será que o Senhor é maior que os patriarcas? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem quer dessa água que Jesus está dando? Amém, Jesus, eu quero, Deus. Aleluia. Nós todos queremos a água ali do bebedouro que está fresquinha, né? Depois de cantar que o povo faz tudo correndo, fazer fila no bebedouro para beber água, mas Jesus tem a água para a vida eterna. Jesus é maravilhoso. E Jesus diz para ela, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E tem mais, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então o Senhor quer transformar as nossas vidas de homens e mulheres poço para homens e mulheres fontes. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que virão até você buscar conselho, não vai buscar conselho de um poço, conselho que acaba, conselho que tem prazo de validade. Mas as pessoas que vierem até nós buscarão conselhos vivos, conselhos para a vida inteira e conselhos para a vida eterna. E é só Jesus que pode nos dar essa ferramenta. E essa ferramenta ela deve fazer parte da nossa vida. Segundo ponto, esse é o primeiro ponto, ponto de relacionamento, de primeiro contato de Jesus com a mulher, o ponto de que se quebra preconceitos, o ponto de que se muda a história das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, do 15 até o 25. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água. Nós já lemos, o 16. E ele disse, vai, chama o seu marido e volte. Até aqui estava muito bom para a mulher. A promessa era água viva. A promessa é transformar a mulher em um poço, usar o ponto de encontro para trazer algo novo para a vida daquela mulher. Tudo aqui muito maravilhoso, mas aqui Jesus, após esta palavra ter entrado no coração desta mulher, esta mesma palavra começa a confrontar esta mulher. E o Senhor diz para ela, vai lá, se fosse nos dias de hoje, vai lá minha filha, chama o teu marido. E aí você volta aqui com ele. Né? Aí ela falou, peraí Senhor, eu não tenho marido. Não tenho. E aí Jesus disse para ela, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Ó Jesus revelando, cavucando o poço da mulher. Jesus entrando no poço da mulher e cavucando ela por dentro, disse, o fato é que você já teve 5. E o que tem agora, e que você vive com ele, não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Ó Jesus, vasculhando a vida da mulher. E pondo tudo para fora. Já pensou, Jesus pega a gente, vira do avesso e coloca todas as nossas pudriqueiras, se pode dizer assim, tudo para fora. Expõe a nossa vergonha. Só que Jesus não expôs a vergonha para os discípulos, porque os discípulos foram comprar alimento. Então Jesus sabia que essa mulher estaria ali e Jesus não queria expor essa mulher para outras pessoas julgarem. Jesus queria tirar o peso do preconceito do coração dessa mulher e queria dar uma vida nova para ela. E ela começou bem, ela começou sendo sincera, dizendo, olha,
o rapaz que está lá comigo, ou o homem que está lá comigo, não é o meu marido. É um cara lá que eu estou curtindo, estou ficando, né? Estamos lá, vivendo ali. Ela não disse, ó Senhor, as pessoas estão me olhando mal, estão me criticando porque eu estou com esse rapaz. Não. Ela falou, é verdade, o sujeito não é meu esposo mesmo. Aí Jesus falou, você falou a verdade. E vou acrescentar, ele é o quinto. E ainda não é o teu marido. Aí a mulher falou, Senhor, eu vejo que o senhor é profeta. Sabe aquela pessoa que se sente, né, totalmente desvendada? Eu não sei se alguém já chegou aqui diante da mãe com uma mentira bem contada, a mãe vai lá e desvenda você tudinho. E você fica... mentira não foi bem contada. Desvenda tudo e fala, você fez isso, isso, isso e isso. Você fala, meu Deus, eu não sei onde eu coloco a cara. Vou apoiar. A mulher se sentiu desvendada por Jesus, né? Aí ela falou, ela não tinha o que dizer, ela disse, Senhor, eu vejo que o senhor é profeta. O senhor me desvendou inteirinha. Aí ele falou, olha, já que o senhor é profeta, eu vou precisar que o senhor me explique algumas coisas. Já que o senhor é profeta, olha, os nossos antepassados adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, aí um pouquinho ainda de racismo, de preconceito, vocês, os judeus, o povinho metido, né, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar, mas nós adoramos aqui. Aí Jesus falou para ela, creia em mim, mulher. Aleluia. Volte a tua atenção para mim, viu, mulher? Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é importante o local. O local não é mais importante para se adorar. Você pode adorar Deus aqui, na nossa congregação, e olhar para as estrelas. Hoje não tem, mas você pode adorar aqui. Você pode adorar num grande templo, mas você pode adorar o Senhor na tua casa. Isso não justifica você deixar de congregar, mas você pode adorar a Deus aonde você estiver. Aleluia. Não há impedimento, Glória não a há Deus. barreira. Sim, ó Você Pai. pode adorar a Deus na beira do poço, ou longe do poço, ou até dentro do poço. Jeremias adorou o Senhor dentro do poço, com a lama na cintura, decretado a morte. Mas ele adorou o Senhor. José adorou o Senhor, a Esther está me lembrando aqui, dentro do poço também. E o Senhor ouviu a adoração de José dentro do poço. Jogaram José ali para matar ele, para deixar ele morrer ali, e depois venderam ele, mas ele adorou dentro do poço. Então não é o local, é o coração, é o que você Aleluia. tem dentro de Sim, você. meu Deus. O que você tem dentro de você é água de poço ou é água de Jesus? Eita Deus. Água de poço é bom para dengue, é bom para juntar mosquito, chikungunya, etc. Água de Cristo dá vida. Glória a Deus. E não só para você, para todos aqueles que chegarem perto de você. Alguém já conversou com alguém que você fala, poxa, essa pessoa me dá alegria, me dá vida, eu estava triste, cheguei perto, eu estou alegre, eu estou feliz. É porque essa pessoa jorra água para a vida. Amém? E Jesus, essa pessoa é uma fonte. Não é um crente poço, é um crente fonte. Amém? Aleluia. Tem crente poço aqui? Ninguém. Quem tem crente fonte? Oh, glória. Aleluia. Eita glória, maravilha. E Jesus declarou, a gente já leu, né? Versículo 22, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Olha Jesus expondo para ela, você adora e você nem conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E mais, no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe que hora que é essa? É agora, sabia? Agora você adora o Senhor em espírito e em verdade. Agora nós temos liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Mesmo que nós estivéssemos presos, que não é o caso, mas nós adoraríamos ao Senhor. Eu soube que o nosso pastor Antônio, meu pai na fé, ele estava preso a uma enfermidade já de muitos anos, ele já de idade, e ele morreu orando, eu fiquei sabendo. Que aquela limitação, aquela doença, toda aquela enfermidade, não fez com que o pastor Antônio deixasse de adorar. Ele estava ali, no calabouço da enfermidade e da velhice, e morreu orando e adorando, diz que Aleluia. cantando
e louvando ao Senhor. Ele cantava uns corinhos abençoados. Então não é o local, não é a condição, não é a situação, não é porque eu estou bem financeiramente, não é porque a minha saúde está boa, não é porque o meu relacionamento conjugal deu um up. Não, eu vou adorar o Senhor independente do que esteja acontecendo. A minha adoração não é circunstancial. A minha adoração é adoração voltada para o trono de Deus, é adoração de cristão fonte do Senhor. E aqui ele diz, são esses os adoradores que o Pai procura. Aí ele diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que é adorar em espírito? É aquela adoração que vem de dentro. Como que é adorar em verdade? É você não adorar fingindo. É você realmente estar ali onde você está. O exemplo de adoração em espírito e em verdade é vocês que estão aqui na igreja, mas estão adorando ao Senhor com sinceridade. E tem gente que às vezes está aqui, mas está pensando no macarrão que ele vai comer daqui a pouco. Está pensando na pizza que vai chegar na casa dele. Está o corpo aqui, mas a mente está lá em outros lugares. Isso não é adoração em espírito e em verdade. Espírito e em verdade eu coloco o meu corpo e a minha alma a serviço de adorar o Senhor. Essa é a adoração em espírito e em verdade. E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25 disse a mulher, eu sei que é o Messias. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Jesus já estava umas 2 horas conversando com a mulher. Já tinha explicado tudo para ela. Aí caiu a ficha dela pela metade, enganchou, ela não entendeu tudo. Ela falou, eu sei que o Messias virá. Aí Jesus teve que dar um tranco nela, igual a gente fazia no orelhão antigamente, para a ficha cair. E ela diz, eu sou o Messias, Jesus disse para ela. Eu que estou falando com você. Eita. Tipo, ei mulher, chacoalhou ela assim, falou, ei, olha para mim, ó. O Messias sou eu que estou falando com você, mulher. Deus Presta é Deus. atenção. Aí ela deu um start assim, ela acordou. E aí o que ela fez? O 27 diz que naquele momento, seus discípulos voltaram surpresos e encontraram Jesus chacoalhando a mulher, conversando com ela, mas ninguém teve coragem de perguntar o que estava acontecendo ali. Só que de outro lado, a mulher largou o cântaro, que era o balde que ela pegava água, e saiu correndo. E ela saiu dizendo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, um homem que revelou a minha vida, um homem que falou dos meus... Essa parte eu acho que ela pulou, né? Mas o homem que falou tudo de mim, né? Ela pulou a parte do marido, porque senão ia ficar chato. Mas ela falou, o homem que revelou tudo da minha vida. Ele não seria o Cristo? E ela saiu pregando, falando, pregando. Enquanto os discípulos insistiam com Jesus para ele comer alguma coisa, a mulher estava pregando, né? E mais para frente nós vamos ver que esses samaritanos ouviram o testemunho da mulher e eles se converteram e eles receberam. A mulher chegou no poço como mulher poço e saiu como igreja fonte. E onde ela passou, ela jorrou água para as pessoas. E as pessoas que provaram da água, não do poço, mas que saía da mulher, as pessoas que provaram dessa água espiritual, começaram a receber a Cristo em suas Aleluia. vidas. E receberam Cristo no coração e Cristo no físico, porque quando Cristo estava por ali, e eles ouvindo o relato da mulher, eles disseram, Senhor, fique conosco mais um tempo, não vá embora, dá um tempo por aqui, fica aqui em Samaria. Talvez alguém disse para ele, eu vou servir um pão para o Senhor, eu vou lavar os seus pés, eu vou vou suprir as suas necessidades de alimento aqui, fica com a gente. Jesus ficou ali 3 dias. E quando Jesus ia saindo, os samaritanos disseram para a mulher, agora não é mais porque você saiu gritando a respeito de Jesus que eu creio, agora eu creio porque eu vi Aleluia. Jesus na minha vida.
A nossa função de fonte é transbordar Cristo para as pessoas. E daqui a pouco as pessoas vão crer mais do que nós mesmos até. Porque nós vamos ser instrumento para transformar a vida das pessoas. E eu creio que como Jesus transformou não apenas a vida da samaritana, mas transformou Samaria através de uma mulher. Glória a Deus. Jesus quer transformar esse bairro através da sua vida. Jesus quer transformar a sua casa através da sua vida. Jesus quer transformar a sua família através da sua vida. Então saia daqui na convicção de que você é uma fonte de Deus que jorra água para a vida eterna. Amém? Amém. Quem Glória crê a Deus. nessa palavra? Quem Ei, toma posse? aleluia. Em nome de Jesus. Então vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Você vai apresentar a tua vida. Falar, Senhor, eu cheguei aqui sendo poço. E agora eu quero ser fonte. A partir de hoje eu sou fonte. Eu vou jorrar água para dar vida para as pessoas aí fora.